Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos hoje com Gustavo Robichaux, professor, coordenador do ECOA e dos programas de inovação tecnológicas da PUC, Rio. O nosso tema é a guerra tecnológica. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Cavanha. É sempre bom poder compartilhar um pouco da opinião e um pouco das provocações que provavelmente a gente vai fazer com o público hoje. Que bom, Gustavo. Obrigado. Gustavo, quais as razões do crescimento desta, vamos chamar, guerra tecnológica que está acontecendo? E isso é um fator mais econômico ou é de segurança nacional americana? Eu acho que talvez seja uma combinação de fatores, né? Quer dizer, é de público conhecimento que as empresas chinesas e o próprio governo chinês têm investido muito em tecnologia de ponta. Tem se destacado em algumas áreas, como, por exemplo, inteligência artificial, a própria questão de telecomunicações com 5G. E isso gera uma série de preocupações em autoridades de outros países que começam a desenvolver uma pauta de questionamentos e de provocações nesse entorno, né? É óbvio que esse processo ele não vem de hoje, ele vem de características da própria economia chinesa de maneira geral. É uma economia extremamente planejada, é uma economia estruturada, é uma economia onde existe um ator, que é o ator principal, que é o Estado chinês, que está envolvido em todos os interesses diretamente relacionados às empresas na China. É um fato que advém também de uma empresa que está globalmente colocada como parceiro importante de diferentes países, inclusive do Brasil, e tem gerado um superávit econômico muito forte, o que gera capital disponível para investimento de médio e longo prazo, né? Mas, Gustavo, não existe, então, a questão de segurança nacional? Ou... Não, existe sim. Eu acho que até por interesses nacionais e pela própria participação do Estado chinês em empresas chinesas, óbvio que o interesse do Estado vai estar representado nessas empresas de alguma forma, por mais até que essas empresas venham a questionar esse tipo de hipótese ou esse tipo de colocação. O que não há, talvez, seja uma evidência clara nesse momento de uma atuação nesse sentido já efetuada, por mais que existam grupos de inteligência que estejam analisando isso em mais profundidade, né? O que há sim, e aí vamos pegar um tema só para a gente aprofundar um pouco, é progressos relevantes chineses em temáticas como inteligência artificial, por exemplo, que inclusive eles já despontam à vanguarda, à frente inclusive de empresas americanas, o que gera um temor que não é só comercial, não é só uma questão de diferença em termos de balança comercial China e Estados Unidos, mas sim de estratégia global. Se a gente for analisar outro fato, né, quer dizer, a China ela vai investir muito no mercado interno e não a país em termos de volume, em termos de quantitativo, que tem o número de cidadãos que a China tem, que hoje tem uma renda per capita ainda bem inferior à renda americana, mas que vem crescendo. Se eles mantiverem esse nível de crescimento, sem sombra de dúvida, a economia chinesa em algum momento vai passar a economia americana. Mas isso é um pouco de futurologia também, a gente não consegue antecipar todos esses fatos. Agora, eles fazem uma pesquisa intensa e fazem uma fabricação intensa local e exportam muita coisa, mas há componentes principais, bem no começo das cadeias produtivas, que eles não pesquisam, não desenvolvem, eles fabricam apenas. Por exemplo, o chip da Intel e da AMD, isso, etc. Isso. Eu acho que a gente tem que discutir isso sob diferentes perspectivas. A primeira perspectiva, e talvez a origem da indústria chinesa, é que nada se cria, tudo se copia, né? No velho bom jargão que a gente utiliza, isso não é só a China, isso ocorreu na década de 70 aqui no Brasil, naquele período de reserva de mercado, em que a indústria nacional tentou se recolocar a partir de processos que pegavam experiências, pegavam projetos internacionais e tropicalizavam de alguma forma. Isso aconteceu no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, no Japão, processo de recuperação japonês, inclusive com bastante apoio americano, se baseou nesse primeiro estágio de maturidade. O segundo estágio é um estágio inspiracional. Você se inspira, por exemplo, numa
em concorrentes internacionais, faz um salto, aquele leapfrog em termos de proposta. E dando um exemplo concreto relacionado à China, hoje a plataforma de comunicação do WeChat é uma plataforma muito mais avançada, muito mais completa do que um equivalente americano, que é o WhatsApp, por exemplo. E obviamente existem vários outros estágios que a gente está justamente na iminência de observar, onde a China já apresenta tecnologia de vanguarda, muito à frente, inclusive, de propostas similares de outros países. Até pelo volume, por características intrínsecas da economia chinesa, toda a questão de meio de pagamento, né, baseado em QR Code ou em qualquer outro tipo de processamento, ocorre na China já há algum tempo, em uma velocidade que a gente não consegue comparativo similar em outros países. Se a gente for, agora voltando diretamente para a sua pergunta, se a gente for entender se tem uma relação com questões intrinsecamente comerciais, o ponto comercial é um ponto de equilíbrio, né? Pegar um produtor americano muito famoso, né, de computadores e dispositivos móveis, que é a Apple, todo produto, eles qualificam ele sempre de duas formas. O produto ele é projetado na Califórnia e é produzido em boa parte na China, né? Então esse destaque ele traz uma característica que é uma característica dessa cadeia hoje implantada. Voltando à origem dos 3 estágios de inovação, no primeiro estágio de copy, se eles produzem, eles podem ter condições de avançar para pesquisas, até no atrito recente com a Huawei, já foi anunciado dezenas de milhares de engenheiros sendo contratados pela empresa, justamente para contrapor as proibições americanas de comércio e fornecimento. Que no primeiro momento, óbvio que tem um impacto imediato na empresa, mas no segundo momento, se há capital disponível, e há capital disponível na China, se há capital humano disponível, né, talentos disponíveis, e a China tem investido nas últimas décadas muito fortemente nesse tipo de característica. E se há vontade por parte das empresas e por parte do governo que isso aconteça, eles vão superar essa barreira, isso é uma questão de tempo, né? E o Brasil, como se insere nisso? Há riscos e oportunidades nisso? A gente está só assistindo ou está ativo nisso? Então, eu acho que o Brasil, talvez ele tenha que entender o papel dele nas duas relações, né? São 2 parceiros comerciais extremamente importantes, mas parceiros bastante diferentes, né? A nossa relação recente com a China cresceu muito, em termos de pauta de importação e pauta de investimento chinês aqui no país. A relação com os Estados Unidos é uma relação quase que umbilical, muito tradicional. A nossa cultura é uma cultura muito influenciada pela cultura americana, fato esse que é inegável, né? Olhando sobre essa perspectiva, um acerramento de qualquer conflito China e Estados Unidos, mesmo que num primeiro momento pareça positivo, porque aumenta a nossa pauta de exportação de grãos, por exemplo, para a China, no médio e longo prazo tende a ser negativo, até porque a economia global vai ser diretamente impactada e eu espero que a gente possa fazer boas escolhas, mas a gente também tem que entender o que a gente quer como país. Isso é um desafio não só para essa pauta de relação, mas para outras pautas maiores e mais amplas. Eu acompanhei e assisti alguns movimentos do ECOA PUC, fazendo estudos, análises, eventos com China, né? O que a universidade, qual é o papel da universidade e o que vocês estão fazendo com a universidade nisso tudo? Nosso papel maior nesse momento, primeiro, é refletir à luz do que está acontecendo, compreender um pouco melhor justamente esses movimentos, esses atores, a importância desses atores, mas num segundo momento, principalmente, provocar a reflexão da sociedade à luz dessa matéria, que é uma matéria tão presente aí no nosso dia a dia. Dando um exemplo, se a gente for olhar não só a pauta de exportação e importação, que isso é um número extremamente objetivo, mas se a gente for olhar em especial aqui para o Rio de Janeiro,
para todos os investimentos que estão sendo feitos em termos da cadeia de óleo e gás, por exemplo, a participação chinesa ela é extremamente importante. Ela está presente em Libra, ela está presente em acordos comerciais que estão sendo discutidos com a Petrobras, ela está presente em empresas de engenharia extremamente estruturadas chinesas que estão vindo ao Brasil e estão participando ativamente dos projetos. E a gente está observando um processo de imigração chinesa para cá, de altos executivos que vêm para cargos de tomadores de decisão, o que é um fluxo que não é tão tradicional aqui no Brasil, né? Porque a massa de imigrantes sempre foi aquela força de trabalho que ocupou espaços em momentos históricos, espaços secundários. A partir do momento que você vem com capital, você vem com capacidade de investimento, você vem com interesses geopolíticos também, existe interesse geopolítico aqui em pauta. É um movimento que a gente tem que observar, e o nosso papel como universidade é refletir e provocar esse tipo de reflexão. Você sabe que isso me chama a atenção porque na década de 80, na área de óleo e gás, o Japão fez praticamente exatamente isso que está acontecendo agora. Quer dizer, eles vieram para Barracuda Caratinga, eles investiram muito, eles traziam suas engenharias, Mitsui com Toyo, Kawasaki com não sei quem, né? Exatamente esse binômio, investimento e engenharia, exatamente para carregar trabalho para eles. E o interessante é que a garantia dos projetos de óleo eram em óleo. Eles queriam em óleo porque eles queriam abastecer o Japão, que não tem produção, né? Então tem uma semelhança. Tem uma super semelhança. Eu acho que outro fator também importante quando a gente fala de China, né, é a história milenar da cultura chinesa. Se o Brasil tem pouco mais de 500 anos, a China tem milênios de anos em termos de história, em termos de progresso, em termos de avanços e muitas vezes pontos que regrediram ao longo da história deles, que é um tempo mais amplo, um tempo mais distante, um tempo que permite talvez uma reflexão a eles como sociedade mais profunda do que a reflexão que o Brasil consegue desenvolver hoje. E olhando para essa história recente, esse paralelo que você está fazendo da década de 80 com o momento que a gente está, provavelmente é muito similar. Talvez uma das reflexões que a gente deveria como sociedade pensar é o que aconteceu nessa década de 80 e quais foram as oportunidades que o Brasil deixou de explorar por não acreditar mais nessa relação, por não ser mais crítico nessa relação no que se refere ao que vai ficar de legado desse processo. Qual é o grau de integração que se de fato tem com as culturas que são culturas que estão chegando. O impacto cultural com a China é dramático, porque são distâncias muito grandes, são formas de lidar, relações muito diferentes, são formas de entender cultura, pessoas, empresas e tecnologias muito particulares. Isso quer dizer que é pior ou melhor? Isso não quer dizer nem que é pior nem que é melhor, quer dizer que são diferentes e a gente precisa entender essas diferenças, entender como a gente vai tomar as nossas decisões a partir dessa consciência que precisa ser desenvolvida. O que o Brasil precisa fazer para se, no bom sentido do termo, se achinesar? Quer dizer, saber pesquisar, desenvolver, produzir e exportar. O que o Brasil precisa fazer? Então, olhando para o desenvolvimento chinês, que talvez seja o ponto de destaque, eu acho que tem características muito claras que a economia chinesa, a história da economia chinesa traz para a gente. A primeira delas é ter um mínimo de planejamento. A economia chinesa é extremamente planejada. Ela sabe desenvolver as ações para não daqui a 6 meses, não daqui a 2 anos, para quem sabe daqui a 10, 15, 20 anos. Sabendo quais são os desafios que a gente tem, como a gente deve investir, priorizar, né? O brasileiro precisa saber priorizar, isso é uma coisa que a gente não sabe de maneira estruturada. Ela precisa saber buscar sinergias. Eu acho que uma característica muito forte da indústria chinesa são colaborações que são estruturadas, onde você tem parcerias e essas parcerias elas desenvolvem negócios ou desenvolvem novos modelos de negócio. Culturalmente a gente precisa entender que essas parcerias podem ser parcerias de ganha-ganha. E o terceiro pilar, que eu acho que é um pilar fundamental, é a questão do investimento em educação. Uma educação que possa ser prática, uma educação que possa ajudar a população a tomar decisões
e a se desenvolver como pessoas, como empresas, com um olhar muito objetivo, né? Cuidando sempre da cultura, cuidando sempre da preocupação com a estrutura do ensino, mas sem priorizar a estrutura ao resultado prático. E aí tem uma palavra, Cavani, que eu acho que pode resumir isso muito grande. A gente vive numa economia digital, onde a velocidade com que as coisas acontecem cada vez é maior, mais rápida. Então a gente vai precisar experimentar muito, acertar em alguns passos, errar em outros, mas aprender com os nossos erros. E não ter medo de errar. Eu acho que o brasileiro tem algum tipo de bloqueio cultural, bloqueio histórico, onde os erros eles sempre são escondidos de certa forma. Eu acho que não, a gente tem que ter a maturidade do discutir, do olhar para frente, do saber onde foi a causa raiz daquele problema. Isso a cultura chinesa talvez traga para a gente. Como experiência, a gente observar o Oriente talvez como um cenário complementar de inspiração. A nossa cultura é uma cultura ocidental, até pelas raízes de formação. Você lembrou muito bem da imigração japonesa, dos investimentos japoneses na década de 90. A gente está vivenciando uma nova era agora, uma imigração de pessoas de origem chinesa, com investimento muito forte de capital chinês, né, com empresas muito relevantes, podendo elas serem um diferencial no desenvolvimento econômico que eu espero que venha. A gente vai precisar do quê? A gente vai precisar de parcerias, a gente vai precisar de capital, a gente vai precisar de tecnologia, a gente vai precisar de parceiros que possam colocar o Brasil não como um país satélite dentro de uma cadeia global de fornecimento, mas como parte integrante dessa cadeia. Fato que, por razões históricas, a gente sempre foi marginal dentro dessa estratégia. Sempre foi um país satélite. Ou porque a gente não compreendia o nosso papel, ou porque os outros não compreendiam o que a gente queria. Talvez a combinação dos dois mundos. E também não significa, Gustavo, não sei se você concorda comigo, uma coisa ou outra, Estados Unidos ou China. São os dois, os três, né, ou todos. Né? A gente tem que fazer parcerias e relacionamento com todos de uma forma saudável. Um dos legados talvez mais importantes do EcoChina, Cavani, tenha sido justamente trazer à luz a discussão um pouco da própria cultura chinesa. Tem uma palavra que eu particularmente, não é que eu tenha aprendido ela, mas que me chama muita atenção, que é a questão da harmonia. Harmonia e complementaridade. A harmonia não quer dizer que não há disputa, não quer dizer que não há que há um processo de iguais trabalhando juntos. Não são os iguais que estão trabalhando juntos. A gente consegue entender as diferenças e, a partir das diferenças, entender o que é comum, trabalhar naquilo que é comum para resolver os desafios. A própria cultura do Yin, do Yang, os dois convivendo, são elementos extremamente importantes para que a gente saiba olhar para o mundo que a gente está vivendo hoje. Não é só a disputa China-Estados Unidos, são as próprias disputas internas que a gente tem aqui no nosso país. Entenda um pouco dessa cultura oriental e possa aplicar um pouco da sabedoria deles, um pouco das reflexões deles, para que a gente possa superar os nossos desafios. De forma pragmática, o mundo corre o risco de uma desglobalização? Eu acho que a desglobalização, eu acho que tudo na vida é um pêndulo, né? Há pouco tempo a gente vivia num mundo quase que buscava uma utopia de globalização plena. Eu acho que esse movimento ele tende a ter algum tipo de retrocesso, e é natural. Até os próprios movimentos que são dados em termos de políticas protecionistas pelos Estados Unidos, a gente vê consequências claras, não só para as empresas chinesas, mas para as próprias empresas americanas que têm na dependência da cadeia. Essa interdependência. É uma interdependência que vai ser difícil redesenhar, vai ser com dor, né? Então, como tudo sendo um pêndulo, é natural que a gente sofra algum tipo de reversão do status quo, mas novas conexões elas vão ser estabelecidas. E talvez seja aí a grande oportunidade para o Brasil de entender essas lacunas, entender essas possibilidades de novas conexões e construir esses novos elos. Essas pontes, né? Pontes. Como a gente comentou, as economias brasileiras e chinesas elas são muito complementares.
Tem muita coisa que o Brasil exporta, ou tem potencial de exportar, não só produtos básicos, mas produtos com valor agregado. E eu acho que essa que é a discussão que deveria se ter agora. Né? Além do grão, além do petróleo bruto, o que eu posso exportar para a China? O que a China tem como interesse de consumo no Brasil? Não só a questão da pauta agrícola, mas tem muita coisa em discussão. Né? No mercado consumidor do tamanho do mercado chinês, você tem alguma prerrogativa de comércio, de exportação de produtos de valor agregado, eu te garanto que, inclusive, os americanos estão de olho nisso, os europeus estão de olho nisso, por que não os brasileiros enxergarem isso como uma oportunidade? Né? Muito bem, gostaria de agradecer, Gustavo. Não, eu que agradeço. Eu acho que talvez como recado final é observar, refletir e analisar com um olhar crítico o que vem não só da China, como dos nossos tradicionais parceiros ocidentais. Se a gente coloca bom senso nesse tipo de relação, talvez o aprendizado e os negócios, né, e os desdobramentos vão ser extremamente positivos. Certo. Muito obrigado. Obrigado a você também. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde.